Satanás, o diabo, sempre teve uma sede muito grande por genocídio, principalmente genocídio infantil. Nós vemos ao decorrer da Bíblia Sagrada algumas vezes que ele usa pessoas para cometer esse genocídio e tirar a vida de algumas crianças. E nesse último século também aconteceu a mesma coisa. Nós encontramos na Bíblia Sagrada quando Satanás, o diabo, ele usa a vida de um rei chamado Faraó no Egito para cometer homicídio, para cometer genocídio infantil. A Bíblia diz também que na época de Jesus, Satanás usa um rei chamado Herodes para cometer também genocídio. E nos últimos tempos ele usa também um homem chamado Hitler para cometer um dos maiores genocídios da história da humanidade. E em todas essas vezes Deus sempre tinha planos diferentes. E esse é o nosso tema de hoje. Planos, Deus tem planos diferentes. Deus tinha outros planos. Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez aqui o nosso devocional diário da AD Rolinés. O nosso tema hoje é Deus tinha outro plano. Hoje é dia 29 de março de 2025 e o tema está baseado lá no livro de Êxodo, capítulo de número 2, versículo de 1 ao 10, onde fala ali sobre a vida de Moisés, que foi livrado do primeiro genocídio bíblico, que Faraó, usado por Satanás, manda matar várias crianças. Mas a Bíblia Sagrada mostra que Deus tinha outro plano, e nesse plano de Deus incluía Moisés. A Bíblia diz que Moisés foi livre desse grande genocídio. No Novo Testamento, a Bíblia mostra aí Herodes, mais uma vez com genocídio, onde ele manda matar muitas crianças, todas as crianças de 3 anos para baixo. Mas para Cristo, para Jesus, Deus tinha outro plano. E agora, no último século, Satanás levantou mais um homem chamado Hitler, com um grande genocídio de adultos e também de criança. Porém, para 2 jovens, nós vamos citar o nome delas, Deus tinha planos diferentes. O nome de uma era Alina e o nome da outra era Cristina. Alina e Cristina foram abandonados pelos seus pais na época da perseguição contra os judeus por Hitler e todo o seu exército alemão. A Bíblia conta-nos a história dessas 2 jovens que foram abandonadas quando criança pelos seus pais e foram adotadas, foram criadas por freiras em igreja, em orfanato. 80 anos mais tarde, através de exame de DNA, foi descoberto que ambas eram irmãs. Como Deus trabalha, Deus tinha outro plano para aquelas jovens. Deus tem outros planos para você. A Bíblia diz que o ladrão, que é uma figura de Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Deus tem outros planos para você. O plano dele é que você tenha vida e vida com abundância. O Satanás, o diabo, ele quer que você morra de overdose, ele quer que você morra nas drogas, ele quer que você morra na bebida, de cirrose, de cachaça, ele quer que você morra no câncer, com enfermidade. Mas Deus tem outros planos para você. A Bíblia Sagrada diz que ele é o nosso Senhor, é o nosso Jeová Rafá, ele é o Deus que cura. Nesta manhã, Deus tem plano de cura para a sua vida, Deus tem plano de libertação para a sua vida. O objetivo de Satanás é deixar você viver como mendigo nas ruas, mendigando pão, dia e de noite. Mas Deus tem plano para a sua vida, para você ter abundância e abençoar muitas outras pessoas. Saia dessa vida, levante a sua cabeça. Eu tive um pastor que ele sempre dizia: coloque a mão aqui debaixo do queixo, levante a cabeça e ande de cabeça erguida. Olhe para Deus, olhe para os céus. Deus tem planos para a sua vida. O plano de Deus para a sua vida, meu irmão, minha irmã, não é viver desse jeito. O plano de Deus para a sua vida não é você viver na sarjeta, não é viver separado do seu marido, não é viver separado da esposa, não é viver longe dos filhos. O plano de Deus é um plano familiar, é um plano para a sua família, é para a sua família viver juntos, para a sua família viver unido. Deus te chamou, meu irmão, Deus te chamou, minha irmã, para viverem juntos, para viverem em comunhão com Deus, para viver uma vida de integridade e dizer, como disse Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aproveitando as quinta-feiras, nós temos mais 6 quinta-feiras pela frente. Começamos uma campanha aqui na AD Rolinés, nessa última quinta-feira, dia 27 de março,
de 2025, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Serão 7 quinta-feiras proféticas, profetizando que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Naquela caixinha tem lá os pedidos de oração. Traga o seu pedido de oração, o seu clamor, coloque ali na presença do Senhor. A igreja estará orando nesses 7 dias, nessas quinta-feira profética, e na última, quando for na última sexta-feira que terminar a campanha, nós estaremos levando esses pedidos de oração ao monte, apresentando a Deus e queimando, porque nós não queremos saber o que você pediu, nós não queremos saber, nós não vamos ler nenhum pedido de oração. Isso aqui não vai ser extraviado, nós vamos apresentar ao Senhor, vamos derramar azeite, vamos derramar óleo, vamos colocar fogo, e Deus, que é o Deus que nos responde, Ele vai ter outro plano para você e para a sua vida. Deus abençoe. Vamos para frente, irmãos. Eita, Jesus amado, hoje foi diferente. Mas vamos lá comentar um pouco aí sobre Juízes, capítulo de número 7 e capítulo de número 8. Capítulo de número 7, Gideão junta 32 mil soldados. Deus diz: Gideão tem muita gente. Escute só, a Bíblia diz que os soldados dos midianitas eram 135 mil soldados. 135 mil soldados. Deus levanta um exército, Gideão levanta um exército de 32 mil soldados para guerrear contra 135 mil. Seria, quer ver? Vamos fazer a conta aqui. Seria 32 mil, seria 5 não, mais ou menos 4 para cada soldado. Vê se pode. Aí Deus olha para Gideão e diz: Gideão tem muita gente, manda os covardes e os medrosos voltar. Voltaram ali 22 mil, ficaram 10 mil. Seria aí 10 mil contra 135 mil, seria 13 pessoas para cada soldado. Deus disse: Gideão tem muita gente, Gideão, manda o povo tomar água. E foram tomar água e levantaram-se. Ele disse: com esses 300, irmão, faz a conta aí, 135 mil dividido para 300, eita Jesus do céu, seria quanto aí para cada um? Faz aí a conta aí, se você é bom na matemática. 50 para cada um, daria 50 vezes 300, daria 15 mil. Não era 50, era 500 para cada soldado. E Deus disse: aí com esses 300 você vai vencer esses 135 mil. Que bênção, né? Mas Gideão teve medo. A Bíblia diz: desce lá no arraial dos midianitas e você vai ouvir o que eles estão falando sobre você. Gideão desce lá, e quando Gideão chegam lá, eles estão contando o sonho, e alguém interpreta o sonho e diz: isso é a espada de Gideão que vai vir contra nós, porque Deus já entregou midianita nas mãos de Gideão. Aí Gideão encheu-se de coragem, pegou aqueles 300, dividiu em 3 bandos de 100, e a arma deles era interessante, era uma espada, não uma espada não, era uma tocha de fogo e uma corneta. Levaram dentro de um vaso de barro. Aí quando chegaram a um determinado local, Gideão disse: agora vocês têm que quebrar o vaso, levantar a tocha de fogo e tocar a corneta. Eita bênção do céu! O povo que vence, irmão, estão com a corneta na mão, tocando e louvando a Deus, e a tocha de fogo na outra mão, simbolizando aí ser cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Gideão faz isso, e lá no meio daquele povo dos midianitas houve uma confusão tão grande que um guerreou contra o outro, um matou o outro, e foi uma coisa muito feia. Morreram lá 120 mil. 120 mil, ficaram somente 15 mil. Esses 15 mil fogem com os reis, para outra região. Aí Gideão vai persegui-los. Gideão chama os exércitos do Efraim e outros exércitos e diz: persegue esses homens. E ele sai perseguindo e traz a cabeça de 2. Ó, Gideão, aqui vencemos esses 2. Que benção. Mas Gideão está interessado em 2 homens. O nome dele era Zeba e Salmuna. E Gideão vai seguindo eles. Quando Gideão, com fome, chega em uma determinada cidade chamada, deixa eu ver o nome da Sucote. Eles chegaram em Sucote e disseram: nós estamos com fome, dá comida para a gente, que a gente vai perseguir ainda Zeba e Salmuna. Aí o povo de Sucote disseram: porventura vocês já venceram eles? Não, então não vai ter comida para vocês não. Gideão disse: olha, eu vou persegui-los, quando eu voltar eu vou castigar vocês com espinho e cardos do deserto. E foi atrás.
Aí chega na outra cidade chamada Peniel, pede alimento. Olha, nós estamos com fome, estamos seguindo o rei de Zeba e Salmuna, né, que é o rei de Midianita. E eles disseram: porventura vocês já venceram? Não, não tem comida não, então quando eu voltar eu vou derrubar essa torre. Aí disse: tá bom. Aí ele vai, chega lá, encontra com os reis, traz esses 2 reis consigo prisioneiro, mata os demais soldados. Aí ele disse: agora eu tenho uma promessa para Sucote. No meio do caminho ele encontra com um jovem de Sucote. Quando ele encontra com aquele jovem de Sucote, ele faz uma pergunta para o jovem que eu acho interessante. Um jovem, e ele faz a pergunta para o jovem: eu quero os nomes dos líderes de Sucote. O jovem passou para ele uma lista de líderes, 77 líderes ele passou na lista. E eu fiquei comigo, mas ou os jovens eram muito inteligentes naquela época, ou o povo de hoje são muito lentos, viu? Porque um jovem disse o nome de 77 líderes. Se perguntar para mim, é verdade o que eu vou falar, se perguntar para mim qual é o nome do prefeito, eu sei, mas o nome do vice-prefeito, ó, o nome dos vereadores, ó. Rapaz, estamos vivendo uma época de pessoas que precisamos, né, ter esse conhecimento aí geopolítico, né? Mas vamos para frente. Aí a Bíblia diz que ele chega lá, pega os 77 líderes apontados por aquele rapaz e ó, faz aquilo que ele prometeu. Aí a Bíblia diz que ele vai para a cidade de Peniel, chega lá, ele derruba também a torre de Peniel. Aí por fim ele chama os 2 reis e diz assim: olha, aqueles homens que vocês mataram lá na cidade lá, quem eram eles, como eles pareciam? Eles: parecia com você, eles eram igual a você, parecia ter pinta de rei, parecia rosto de rei, então nós matamos. Aí ele disse: olha, esses são meus irmãos. Se vocês não tivessem matado meus irmãos, eu não mataria vocês, mas vocês mataram meus irmãos, agora vocês vão morrer. A Bíblia diz que Gideão chama um dos seus filhos e diz assim: mata ele. Aí o filho de Gideão era novo, disse: não vou. Aí os homens disseram: mata você mesmo, nos mata você mesmo, porque para nos matar tem que ser homem de coragem. E eu achei mais uma vez, ou os homens daquela época eram muito corajosos, ou os homens dessa época são muito frouxos, porque os homens ainda diziam assim: não, mata você mesmo. Eu, no lugar daqueles homens, eu dizia: não, pelo amor de Deus, não me mate não, não me mate não, me deixe vivo, eu serei escravo aqui, eu vou servir a você, eu morrer, misericórdia, mas os homens não. Aí a Bíblia diz que Gideão lança sobre eles e mata-os. Terminando aí o capítulo número 7, aí chega no capítulo número 8, o povo de Efraim ficaram nervosos, né? Você fez isso sem chamar a gente e tal, mas olha, quem deu a maior vitória não foi vocês, tendo isso aí, trago nas mãos 2 homens, né? Para o vídeo não ficar tão longo, que já ficou, finaliza o capítulo de número 8 dizendo que Deus deu vitória ao povo de Israel durante 40 anos. Enquanto Gideão estava vivo, ninguém ousou lutar contra Israel, mas Israel pecou de novo, se viram aos Baalim, abandonaram a Deus, aí vai vir coisa. Aqueles que abandonam a Deus, sempre haverá algo que ele vai arcar com as suas próprias consequências. Finalizando aí, Lucas capítulo número 5, versículo número 1 ao 16, Jesus está lá no lago de Genezaré, 2 barcos estão parados na beira do mar, e ele entra num deles e ensina para o povo a partir do barco, ele prega ali para o povo. Depois de pregar, ele pede para fazer mar alto e vão com o barco mais profundo. Ele disse para Pedro, o barco era de Pedro, que era sócio de Tiago, João, né, filho de Zebedeu, e a Bíblia diz que ele disse para Pedro: lança a rede. E Pedro disse: pescamos a noite toda, não pegamos nada. Não, mas lança a rede. E ele disse: já como tu ordena, eu vou lançar. E lança a rede, e vem muitos peixes a ponto de que os barcos quase que afundaram. E a Bíblia diz aí que Pedro se ajoelha e diz: se afasta de mim, que eu sou pecador, foge de mim, vai embora, né? E enfim, aí termina aí o capítulo de número, esse versículo de número aí, diz que mais tarde Jesus, ele encontra-se com o leproso diz assim: se quiseres, pode me tornar limpo. E ele disse: quero. Tocou o leproso ficou limpo, e ele disse: vai lá no sacerdote e faz o sacrifício que pela lei de Moisés deveria ser feito. E o leproso vai embora, e a fama de Jesus aumentou ainda mais por aquele local. Então as pessoas traziam muita gente para Jesus, para ouvir a palavra e para ser curado. Primeiro ouvir a palavra, depois se curar. Tem pessoas que esquecem o inverso, né? Primeiro quer ser curado, depois ouvir a palavra. Primeiro ouça a palavra. Meu velho pai, que sofreu, fez tanto esforço, derramou suor do rosto.